Bom, gente, então assim, hoje a gente vai para a terceira aula. A gente produziu bem. Na primeira aula a gente viu funções de texto. Na segunda aula a gente viu funções lógicas, tá? E nessa terceira aula aqui, a proposta é vocês começarem a aprender funções de pesquisa e referência, tá? Então são funções que vai ajudar a vocês se deslocarem na planilha, navegarem, caminhar nas colunas, nas células. A gente ainda tem uma função lógica que a gente não venceu o tempo da aula passada, que a gente vai trabalhar hoje, que é uma função chamada se-erro, tá? Função se-erro, tá? O que faz essa função? Esta função ela faz o seguinte: ela testa uma determinada expressão, tá? No primeiro parâmetro, e se essa expressão retornar um erro, caso ela retorne um erro, então esse segundo valor assume como valor default. Tá? Então, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui na prática. Um exemplo aqui. Meu Deus, deixa eu salvar, porque na outra aula eu esqueci de salvar a planilha e vocês ficaram na onça lá. Ó, que bom que agora dá para trabalhar, não precisa botar tanto zoom, tem bastante espaço. Ó, então, por exemplo, aqui, vamos imaginar, tá, que a gente tem essa seguinte situação aqui. Quantidade, unitário, total. Tá? Aí eu vou botar aqui, um exemplo. 2, 5, unitário aqui vou botar 7,80, 13,25. E eu quero calcular o total, que pela lógica vai ser vai ser o produto das duas colunas, certo? Aqui, né, como não tenho nenhuma informação aqui, o Excel já entende e ele já coloca um 0. Mas se eu, por exemplo, chegasse aqui e botasse uma letra A, olha lá, ele dá um erro, ele quebra, né? Ele diz que aquele valor não pode ser calculado. Então, a função se-erro entra exatamente para tratar aqui. O que ela vai fazer? Se o resultado de uma determinada expressão, que pode ser uma fórmula, por exemplo, resulta em um erro, tu consegue substituir essa palavra, por exemplo, que ele botou ali, cerquilha valor, dizendo que o valor que está sendo usado ali não pode ser calculado, tu pode trocar por uma outra coisa. Ou um valor, ou uma fórmula, ou o que quiser. Eu poderia, então, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Se erro, que é a função, tá? Deixo a mesma fórmula que estava antes, tá? Não mexi nada aqui na fórmula. Segue sendo um vezes o outro, tá? Ó, dei um ponto e vírgula. Agora eu vou botar o que eu quero que volte se é erro. Se deu erro, posso colocar aqui, por exemplo, ó, um dos valores é inválido. Por exemplo, olha como que ficaria lá. Se eu botar um valor válido, a fórmula funciona perfeitamente. Se eu trocar por algo que ele não tem como calcular, ele me retornaria aquilo ali. Então essa função se-erro, é uma função muito usada. Muito, 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 muito usada. Principalmente quando às vezes tem determinadas referências de célula que tu precisa, por exemplo, alcançar,
que tu espera que determinada célula tenha um valor, e às vezes ela não está com aquele valor ainda, então tu usa para contornar. E assim tu tira os quebrados do teu cálculo. Por exemplo, vamos imaginar que nós tivéssemos aqui uma determinada planilha com uma lista de possíveis produtos. Então, de repente, eu vou botar cálculos ali em 30 linhas, esperando 30 produtos. Mas, de repente, eu não tenho os 30 ainda, só tenho um, dois produtos. E todas aquelas outras linhas ainda estão vazias, estão pendentes de cálculo, resultariam em erros que a gente consegue tratar. Não, se não tem produto aqui, nem calcula. Espera. Ou bota um zero. Né? Ou, por exemplo, isso aqui, ó. Vou mostrar um exemplo aqui. Vou tirar esse erro aqui, vou apagar ele. E vou botar que isso aqui é igual a isso vezes isso. Deixa 5 aqui. Vamos imaginar que aqui embaixo eu tenho uma soma. Tá? Notem que se eu chegar aqui e eu quebrar, ó, quebra dois lugares. Então, por exemplo, eu poderia tratar aqui, ó, com se erro, por exemplo, ó, se acontecer um erro nessa soma aqui, que não dê para fazer, por algum motivo, me coloca um zero. Porque se eu botar uma frase ali, um exemplo de valor inválido, eu vou seguir quebrando a fórmula do total lá embaixo. Então eu boto um zero. Nesse caso, ó, eu não quebro a fórmula. Eu consigo sanar e tratar erros. Então, se aqui eu tiver um valor válido, ele vai calcular. Se não tiver, vai colocar um zero. Então, esse tipo de teste lógico, ele é muito utilizado. Muito. Por quê? Porque uma planilha bem apresentada é uma planilha que não tem erro. Coisa feia quando tu pega uma planilha e está cheia de cálculo quebrado e aviso de erro porque está faltando pedaço de fórmula, está faltando informação. E é muito comum vocês terem uma planilha onde nem sempre, né, para mostrar determinado resultado, tu vais ter todas as informações. Um exemplo. Vamos imaginar que a gente tem uma planilha que monitora um livro-ponto de um funcionário. Então, eu preciso calcular, por exemplo, as horas extras, preciso calcular se essa hora extra é 50%, 100%, quantas regras tem, né? Nossa CLT é forrada de regras para calcular hora extra, por exemplo. Então, concordam comigo que um livro-ponto só conseguiria ser calculado se tu tiver todas as jornadas de trabalho devidamente informadas os 30 dias do mês. E aí, com base em toda aquela jornada ali de entrada, saída, intervalo, entrada, saída, tu conseguiria ver o dia que teve hora extra, o dia que não teve, né? Quantas horas extras estão acumuladas no mês, enfim. Agora, se tu não tiver todos os dias, por exemplo, ali, ele vai estar com as fórmulas que vão ter os totais, vai estar sempre quebrado. Porque ele vai tentar fazer, por exemplo, o cálculo com dias que não tem nada. Que não tem, por exemplo, como que eu vou calcular quantas horas eu trabalhei se eu não tenho a hora que eu cheguei nem a hora que eu saí? Então, como que eu vou calcular a diferença de 2 horas se eu nem tenho os horários? Ele vai dizer um erro nulo. Zero, valor, não tem como calcular. Então, nesse caso, por exemplo, tu vai tratar com se erro, não tem valor, então bota zero. Não considera. Então, gente, tem muitas coisas que o se erro vai trazer uma salvação. Outro exemplo, vamos imaginar que vocês têm uma planilha que avalia o desempenho trimestral da empresa que vocês trabalham. Pode ser
avaliar o faturamento trimestral, quanto que a empresa faturou. E de repente vocês têm ali uma planilha de resumo que o chefe de vocês está olhando constantemente, pode ter uns gráficos ali. E de repente, vocês recém lançaram os dados do primeiro mês. Vocês não têm os dados do segundo e terceiro mês. Dessa forma, o gráfico de vocês estaria quebrado. Porque ele precisaria de todas as séries, todos os rótulos para ser plotado. Então, nesse momento, tu entra com essa função se erro. Mas você não tem valor aqui, então não, tu não usa nenhum, atribui um valor default. Então, nós temos também muitos requisitos para isso. Tá? Então, isso é importante. Entendido o que faz a função se erro? Tá. Eu quero trazer para vocês ainda uma outra função, que é uma função de texto, que não está... Deixa eu até vou conferir se não está na emenda aqui. Não está. Não tá. Mas eu vou passar para vocês porque ela vai fazer parte de um trabalho que eu quero dar para vocês, uma atividade que eu vou passar hoje no fim da aula. Vai ser uma atividade bem legal para vocês fazerem. Que é a função substituir. A função substituir, o que ela faz? Ela vai procurar por um determinado texto, né? Nesse texto, ela vai procurar por uma string. Vou botar aqui string. Não, vou aqui. Texto a procurar. E ela vai substituir por esse valor que vocês vão botar no segundo parâmetro. Então, eu vou demonstrar aqui, primeiro aqui no bloco de notas, depois eu faço no Excel. Um exemplo, vamos imaginar que eu tivesse aqui, de repente eu tenho um texto, tá? E eu tenho o valor, está em texto, não está em valor, está dentro do texto. De repente eu tenho um texto que diz assim, ó. Isso aqui está errado. Porque para nós aqui no Brasil, o ponto ele é milhar e a vírgula é decimal. Mas se tu pegar qualquer programa que usa o sistema monetário americano, é o contrário. Padrão americano, ponto é decimal e vírgula é milhar. Então eu poderia, por exemplo, fazer Vamos imaginar que esse texto aqui estivesse na minha célula A1, tá? Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, igual a substituir no texto que está na A1, procura por ponto e troca por vírgula. Entenderam? Ele faria substituição de uma coisa pela outra. Então eu gostaria de deixar para vocês registrado aqui a sintaxe dessa função, que é uma função de grande utilidade. Principalmente porque a gente pode usar essa função para tirar determinados caracteres de dentro de um texto. Por exemplo, eu recebi o CPF lá dessa forma aqui. Tá? Mas eu gostaria, por exemplo, de aplicar o cálculo do dígito verificador do CPF. Então, para isso, eu precisaria tirar toda essa formatação do CPF. Então, eu preciso tirar os pontos e preciso tirar o traço. Então, se eu quisesse tirar os pontos, eu só colocaria igual a substituir. Vamos imaginar que também tivesse na A1. Tiraria o ponto. E o que eu colocaria no lugar do ponto? Nada. Ah, mas eu preciso substituir duas coisas. Então, beleza. Então, tu vai substituir do substituir
E aí tu consegue fazer. Um dentro do outro, quantas vezes quiser. Ah, quero tirar tudo numa coisa só. Então, substituir no A1 o ponto e tira tudo. Beleza. O que vai vir desse substituir? Vai vir tudo sem ponto, né? Aqui, então, eu vou dizer também que eu quero tirar o traço e colocar nada. Pronto. Ele faz o que está dentro, tira o ponto, faz o que está fora, tira traço, está resolvido. Se quisesse tirar... O brabo é quando quer tirar uns 10 caracteres diferentes. Aí tem que botar 10 substituído encadeado. Não tem outro jeito de fazer. Tá? Claro que vocês precisam avaliar e vocês já têm maturidade suficiente para avaliar aquilo que é bom retirar usando função e aquilo que é bom tu consegue tratar usando formatação. Tu pode usar uma formatação personalizada e de repente tu consegue tirar alguma coisa, colocar alguma coisa, então tá feito. Visto esses dois aqui, tá? Visto esses dois aqui, nós vamos entrar agora no conteúdo de, podemos chamar de funções de referência ou de pesquisa, tá? Essas funções são funções que nós vamos usar para fazer o deslocamento de célula dentro do Excel. Que é uma coisa, gente, de muita utilidade. Vamos imaginar, por exemplo, tá? Que nós queremos ter esse comportamento aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, montei uma planilhazinha aqui, ó, bem simples, tá? O que nós temos aqui? Eu vou configurar aqui para ele auto-ocultar aqui. Ó, pronto, que eu tenho mais espaço. Ó, eu tenho uma tabela aqui com um cadastro de produto, tá vendo? Então vamos imaginar que a gente tem uma empresa, tá? E a nossa empresa ela faz o quê? A gente vende esses produtos aqui. E a gente vende esses produtos pela internet. Então nós trabalhamos e entregamos esses produtos em 3 estados do país. Entregamos eles no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tá? Então, o que acontece? Quando nós entregamos dentro do Rio Grande do Sul, a gente vai cobrar um frete para entregar. Quando a gente entrega, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, de repente, além do frete, a gente pode ter taxas, como, por exemplo, uma diferença de imposto, uma antecipação tributária, alguma coisa do tipo. Então, a proposta é isso aqui, ó. A gente tem uma tabela de produtos. Aqui a gente tem uma tabelinha, ó, que a gente criou aqui. Deixa eu dar um zoom um pouquinho melhor aqui. Deixa eu também melhorar o zoom aqui. Pronto. Ó. Então temos aqui a tabela de custos acessórios, que são valores de frete e de taxas de acordo com o estado. Até no meu exemplo aqui eu coloquei Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio. Então, conforme maior a distância, temos um custo de frete maior e as taxas não tem lá uma regra porque depende da legislação de cada estado, tá? A vontade nossa era fazer o quê? Era criar uma planilha como essa aqui, ó, para fazer orçamento. Então, tu coloca lá o cliente, coloca o estado que é, coloca lá os produtos que tu queres, né? Ele pega lá o preço unitário do nosso produto, calcula o total, né? Só que também a gente precisa calcular o frete e a taxa, para então a gente ter o total do nosso pedido, total que a gente vai cobrar do cliente.
Agora notem o seguinte, eu tenho aqui o meu cadastro de produto. Para mim montar o meu orçamento, tá? Vocês entendem que se eu quisesse aqui, por exemplo, colocar aqui o código 5, eu gostaria que ele me trouxesse o produto 5 e me colocasse aqui a descrição do produto 5, o preço unitário do produto 5, tá? Sendo que, pelo conhecimento que a gente tem até agora aqui, vocês teriam que fazer algo parecido com isso aqui, ó. Por exemplo, se o cara colocar 5 aqui, teria que ser mais ou menos isso aqui, ó. Vou queria dar um exemplo aqui. Ó, código 5, tá? E aqui seria a descrição do produto. Então, aqui a gente teria mais ou menos isso aqui, ó. Se esse valor aqui for igual a 5, então tu vai retornar isso aqui. Senão tu não retorna nada. Ó, aí se eu botar 1 aqui não vem nada. Aí eu teria que vir aqui no meu C, se fosse 1, outra condição C. Se 1, tá aqui lá. E isso trabalhando com uma lista de 5 produtos. E se fosse 500? Então, notem que temos uma nítida necessidade de ter funções no Excel que me permitam fazer o seguinte: vir aqui, se posicionar aqui e encontrar um valor aqui dentro. E quando encontrar, se posicionar nesse valor para que eu possa pegar todos os dados que estão fazendo a circunferência, estão na área desse valor. Então, a partir disso, nós vamos ter a utilização de funções de deslocamento, de pesquisa e referência. Então, olhem aqui, por exemplo, que legal que eu fiz aqui. Olha aqui os produtos, ó. O 2, o 3 é biscoito Zezé e o 4 é detergente Limpol. Tá? Tá vendo o preço deles aqui, ó? R$ 6,90 e R$ 1,80, ó. Olha aqui. Produto 3. Olha lá. Já buscou lá. Biscoito Zezé, tudinho lá. Eu vou botar aqui. Quantas unidades são? São 5 unidades. Olha lá. Já me calculou. E eu também tenho aqui, ó. Como eu não informei o estado, ó, não tenho nada de taxa, não tenho nada de frete. Se eu vir daqui e botar que eu vou vender para São Paulo, olha lá, já calculou taxa e frete. Se eu colocar aqui é para o Rio de Janeiro, olha lá, frete 135, vamos ver se é isso mesmo, Rio de Janeiro, ó, frete 135. Se eu trocar aqui o valor para R$200 o frete do Rio, e eu for lá no orçamento, já passou para R$200. Então, vamos aprender como é que a gente faz isso? Acho que isso vai ser bem legal, porque é muito comum a gente ter tabelas que dependem, planilhas que dependem de tabelas que vocês precisam se localizar em cima. Então, gente, a função que nós vamos usar para nos deslocar é uma função de procura. Tá? Dentro de uma função de procura, nós podemos ter uma procura que é na horizontal, tá? E nós podemos ter procura que é na vertical. Temos essas duas formas de procurar. Então, o nome da função também será bem sugestivo. Nós vamos ter a PROC-V, que procura na vertical, e vamos ter a PROC-H, que procura na horizontal. Tá? Então, PROC-V barra PROC-H. Vamos lá, então. Então, vamos ver aqui. Como que a gente faz isso? Vou criar aqui, ó,
Orçamento aula. Para nós reproduzirmos aquela planilha com vocês aqui, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho do zoom aqui para ficar melhor. Tá bom, agora sim. Então, eu vou fazer aqui primeiro um exemplo com vocês. Eu vou lá nos produtos lá, vou pegar essa minha área aqui e vou trazer aqui. Querem fazer juntos? Vou dar um tempinho para vocês digitarem aí. Entendeu, gente? Então vamos lá. Então olha só aqui, eu vou botar aqui, ó. Código. E vou colocar aqui a descrição do produto. Para a gente criar a nossa forma. Então aqui o código, se eu colocar aqui, por exemplo, 5, eu quero que aqui venha o espaguete. Tá? Então vamos ver como que funciona a proc. Ó, aqui, primeira coisa para saber, eu preciso procurar na vertical ou na horizontal aqui? Aqui eu preciso procurar na vertical. Então vou usar o proc v. Procura um valor na primeira coluna esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha. Então vamos lá. O valor que eu quero procurar. Primeira coisa que ele me pediu. Que valor eu quero procurar? Quero procurar o valor que está aqui em cima. Certo? Pronto. Agora ele está me pedindo a matriz, ou seja, a tabela onde eu quero procurar isso. Então eu vou selecionar toda essa área aqui. Tá? Próximo. Número do índice da coluna. Ou seja, aqui ele vai procurar esse valor aqui, do 5, sempre na primeira coluna. Vai ser onde ele vai procurar. Porque isso é que faz a função proc-v. Procura na primeira coluna. Mas eu posso retornar a informação de uma outra coluna. Então, no caso aqui, eu tenho coluna 1 e coluna 2. Então, como eu quero que ele me retorne a descrição, eu vou botar aqui 2, que é o que está na coluna 2 da matriz que eu estou selecionando. Vou dar um outro ponto e vírgula. E aqui é um parâmetro que o Excel te diz assim, tá, diz uma coisa. Queres que eu te devolva
o valor mais perto que tu digitar aí, ou só queres que eu te devolva o valor se for exatamente o valor que tu colocar? Como aqui é numérico, eu vou botar que eu quero exatamente, correspondência exata. Tá? E vou fechar o meu parênteses aqui. Ó, funcionou pra vocês aí? Ó, então vou botar aqui, ó, produto 2, ele vai localizar aquele lá, ó. Produto 3, ó, produto 4, 5. E se eu botar 10? Tem o produto 10 ali? Não tem. O que aconteceu? Deu erro. Entendeu? Não disponível, né? Podemos melhorar isso aí? Podemos. Vamos colocar um se erro por fora disso tudo e vamos escolher um valor. Então, olha só. Vou chegar aqui fora do PROC-V e vou colocar aqui, ó. Se erro, então, parênteses, sigo fazendo todo o meu PROC-V como estava antes. Lembra que o se erro só funciona se vem um erro. Então, ó, ponto e vírgula, o que eu quero que ele coloque aqui? Quero que ele deixe um exemplo aqui, não encontrado, por exemplo. Ó, pronto. Se eu botar 2, ele encontra. 6, se eu botar 99. Entenderam, gente? Como é que funciona a função PROC-V? Então, agora que a gente sabe a PROC-V, nós podemos também fazer um exemplo da PROC-H. Então, olha o que nós vamos fazer. Vamos pegar aqui embaixo, aqui, ó. Vamos criar uma outra tabela aqui. Vamos imaginar que semelhante àquela nossa lá. Ó, aqui vai ser o tipo de taxa que a gente quer. Vamos botar aqui tarifa. Aqui nós vamos botar o seguinte. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então aqui a tarifa que eu vou colocar aqui vai ser, sei lá, custo tal. Aqui vai ser 23, aqui vai ser 15, aqui vai ser 40, 47 aqui. Vamos botar aqui vai ser custo BR. Aqui vai ser taxa de importação. Para o Rio Grande do Sul não vai ter nada, para Santa Catarina vai ter e Paraná vai ter também. Pronto. Então aqui eu vou botar aqui, ó, um campinho para estado, que eu quero que ele me coloque aqui e aqui ele vai me retornar o custo BR e aqui do lado ele vai retornar a taxa de importação. Então vou pegar aqui. O que eu vou fazer aqui? Igual a PROC-H, que agora eu quero na horizontal. Ó, o valor que eu quero procurar. Eu quero procurar o valor que ele vai escrever aqui. Pronto. Aonde está a minha matriz ou a minha tabela? É a minha tabela toda. Qual é o número do índice da linha que eu quero trazer? Tá? Então, ou seja, esse valor que eu botei aqui sempre será procurado, sempre, na primeira linha. Uma vez que ele encontra na primeira linha, ele pergunta qual das linhas abaixo da primeira tu quer que venha. Então aqui para ele dizer 1, 2 e 3. O custo BR está na linha 2, então vou botar 2.
E a mesma coisa, só quero exata correspondência exata aproximada. Pronto. Notem que eu posso pegar essa mesma fórmula aqui, ó, do PROC-H, a mesmíssima, e posso colar aqui do lado. E aí eu só vou editar ela aqui, ó, que em vez de vir a linha 2, eu quero que venha a linha de baixo, né? Linha 3. Então vou trocar esse 2 aqui por um 3. Ó, também tá toda com erro, né? Poderia colocar um aqui, ó, um se erro, por exemplo, né? Se erro, posso fazer com que ele retorne 0, por exemplo. Já me serve, para mim não quebrar. Vou fazer a mesma coisa com outro aqui. Se erro, então lá no fim, tu me retorna 0. Então se eu vir agora aqui e colocar Paraná, ele já me traz lá os valores. Ó. Ó. Entendido, gente? Dúvidas, perguntas, indagações, causas, motivos, razões, circunstâncias? Bom, se está todo mundo bem tranquilo, bem ciente, então podemos avançar e ver mais uma funçãozinha. Então vamos colocar aqui, ó, só para ficar registrado, né? Proc V, o valor que quer procurar, a matriz, que só a região onde tu quer procurar. Aqui tu vais colocar o índice da coluna que tu quer trazer, que coluna tu quer. E se tu colocar aqui falso, vem uma referência exata. Se tu colocar verdadeiro, uma referência aproximada. Já o PROC H, também tu vais procurar por um valor em uma matriz, sendo que esse valor só vai ser pesquisado na primeira linha. Então aqui tu vai passar o índice da linha que tu quer trazer de volta. E aqui a mesma condição do falso ou verdadeiro, né? Se quiser correspondência exata ou não. Vou botar aqui para a gente não esquecer. Ele procura na primeira coluna. Tá? E esse aqui sempre vai procurar na primeira linha. Na primeira linha da matriz. Tá? Aqui na primeira coluna da matriz e aqui na primeira linha da matriz. Tá? Também uma informação interessante. É uma boa prática o uso de intervalos nomeados para funções PROC. Então, por exemplo, ali na matriz, olha só, a gente podia fazer isso aqui, ó. Tá? Posso pegar toda essa minha área aqui, tá? E vou nomear ela aqui, ó, produtos. Então eu posso vir aqui, ó, na minha função proc, em vez de eu passar todo essa matriz de dados aqui, eu posso colocar só produtos. Ó. Fica bem simples de trabalhar.
Então, o uso de intervalos nomeados é uma boa prática para usar PROC. Aliás, o uso de intervalo nomeado é uma boa prática para tudo, na verdade. Quanto mais intervalo nomeado vocês tiverem, mais fácil se torna tudo que vocês vão fazer. E como alguns aqui só vão ficar no avançado, né? Outros vão seguir até Excel Dashboard, mas vocês vão ver que quando entrar na parte Dashboard, intervalo nomeado é tudo. É muito importante, porque às vezes tem planilhas, geralmente tu vai ter planilhas com massas de dados muito grandes. E tu tem que estar referenciando o intervalo de dado lá é praticamente impossível. Então, até para tu separar dados de colunas é muito importante. Tá? Uma outra função, que é uma função bem utilizada, tá? E até digo o seguinte, é uma função que hoje está até acabando, digamos assim, com... Não é que está acabando com o PROC-V, mas o pessoal está usando mais ela do que a PROC-V, é a função CORRESP. Tá? O que é a função CORRESP? A função CORRESP, basicamente, ela vai procurar um valor numa matriz, só que essa matriz é unidimensional, né? Então, ou só uma linha, ou só uma coluna, tu não vai usar mais do que uma, tá? E a partir do momento que tu informou essa sequência, ele vai te dizer qual das linhas está o valor que tu quer. Então, por exemplo, olha só. Vou pegar aqui, ó. Vamos imaginar, vou botar aqui, está na linha, está na posição, ó. Vou usar aqui, ó, igual a CORRESP, ó lá, retorna a posição relativa, tá? Relativa. Então, aqui, ó, vou passar o valor que quero procurar pelo valor, esse aqui, pelo 6. Aonde que eu quero procurar? Quero procurar aqui. Então, e que tipo é? Ah, quero menor que, correspondência exata ou maior ou igual a que, né? Maior que. Então, uso 0 aqui. Pronto. Ó, o que ele me respondeu aqui? Peraí, que não veio. Ah, não tem 6, tá certo. Então, se eu botar aqui 5, ó, ele está na quinta posição, ó. 1, 2, 3, ó. Se eu botar aqui, por exemplo, vou botar aqui, ó, 54, e quero procurar por 54, ó. Ele vai me dizer que 54 está na quarta posição daquela matriz que eu passei. Tá? Então, hoje, vocês vão ver, acho que, deixa eu ver se no avançado vem essa função. Não vem. Então, hoje em dia, o pessoal que só vai fazer o avançado, se quiser depois dar uma pesquisada, tá? Mas o pessoal hoje faz o PROC-V, por exemplo, usando CORRESP mais desloc, que é uma função que faz deslocamento. Por exemplo, eu quero que tu posicione a minha célula a partir desse valor que tu achou, caminha 2 para a esquerda. A partir desse valor que tu achou, caminha uma para cima. Caminha para baixo, caminha 2 na diagonal. Então, a desloc faz esse deslocamento. Cria um caminho, tu faz o Excel percorrer aquele caminho. Então, por exemplo, eu sei o caminho que eu quero fazer desde que eu ache o ponto inicial. Então, tu usa a CORRESP para achar o ponto inicial e tu usa desloc para caminhar na planilha. A gente vai usar muito desloc quando for a parte de dashboard. Agora, por exemplo, um negócio interessantíssimo para desloc é que tu consegue mexer com áreas de dados inteira. Então, por exemplo, tu pode fazer um gráfico que pega
as vendas aqui numa região e tu pode usar um desloque. Se o cara botar, por exemplo, o mês 12 lá, tu desloca daqui para cá. Então ele monta o gráfico, os dados estão aqui. Se o cara botou o mês 6, tu desloca daqui para cá. Tu consegue deslocar toda uma área de seleção de dados. Tá? Aí isso a gente vai ver em dashboard, não é aqui. Tá? Mas a Corresp, então, tu passa o valor que tu quer achar. Tu vai passar o vetor onde tu quer procurar. Tu vais e ele vai te, e depois se tu queres, vou botar 0 aqui, que é se tu quer o valor maior, menor ou igual, tá? E ele vai te retornar a posição relativa, tá? Então vocês entendem que a posição relativa é que posição esse valor tá na seleção de dados de vocês. Então, se a seleção de vocês tem 50 células, ele vai dizer em qual daquelas 50 células está aquele valor. Tá? Mas por que estão usando mais a Corresp do que a própria essa Corresp só retorna o local onde está certa coisa que tu procurou? Na Procria a gente retorna uma informação baseada numa coluna diferente. E por que na Corresp só retorna um valor onde está o que tu procurou? Porque a questão assim, ó, a questão que o pessoal tem usado mais a Corresp junto com a Deslock é por causa do poder da Deslock. Porque a Deslock ela não te retorna uma célula, ela te retorna uma área de células. Se tu tens, por exemplo, uma necessidade de localizar inclusive só um valor, segue usando o PROC-V e PROC-H, que é o suficiente. Porque a PROC-V e PROC-H te devolve um valor. A Deslock, exatamente, a Deslock te devolve uma área. Entendeu? Tu pode dizer, pega a partir da posição tal, vai tantas para a esquerda, tantas para a direita e me entrega, a partir daí, 5 colunas para cima, 25 linhas para baixo tu me traz. Entendeu? Então, por isso que... Aí, cara, mas quanto que é um valor só? Bom, aí o pessoal bota 1. Aí vem só um valor. Uma linha, uma coluna. Pronto, acabou. Então, como tu consegue com Deslock pegar tanto uma quanto uma área, então por isso que hoje o pessoal usa mais a Deslock, porque quando tu quer expandir o teu retorno, tu só vai ali e altera o parâmetro. Tá? E inclusive, por exemplo, até para você ver tu que está meio fissurado nas dashboards aí, imagina o poder de tu fazer algo como isso aqui, por exemplo. Vamos imaginar que tu quer retornar aqui, vamos dizer assim, tens lá uma célula com o total das vendas, tá? E aqui embaixo tu pode, por exemplo colocar quantos meses. Só que lá a tua planilha original, a única coisa que ela tem é uma tabelinha com a venda de cada mês. Então, por exemplo, eu quero um mês, quero 2, quero 3, quero 6, quero 12. Então, tu consegue ir aumentando o tamanho do teu retorno. E tu pode aplicar fórmulas a isso, porque isso volta como um intervalo de dados. Então, por exemplo, eu quero a soma do resultado do desloque. Então, quero pegar isso aqui, eu quero a média de tudo isso que está vindo. Entendeu? Então, aí o poder do negócio ultrapassa o limite. Então, é por isso que fica essa dica aí. Mas depois a gente vai ter tempo para destrinchar Deslock à vontade. Tá? Bom, acho que nessa primeira parte aqui, antes do coffee, tá? A gente tem mais meia horinha aí. Então nós vamos fazer uma atividade. A atividade que eu quero que vocês façam é exatamente montar essa planilhazinha aqui que eu fiz. Tá? Montem uma binha aí, pode ser com 10 produtos, tá?
Criem uma faixa de tributos, aí criem uma tabelinha por orçamento. A diferença é que eu não quero que vocês coloquem aqui o estado, eu quero uma terceira planilha com o cadastro do cliente. Então eu quero que tu bote ali, por exemplo, o CPF do cliente, ele te traga o nome do cliente e já traz o estado do cliente também. E como ele trouxe o estado, ele já calcula as taxas dele tudinho. Tá? Que a gente tem 3 tabelas. Tabelas de produtos, tabelas de tributos e tabela de cliente. E o orçamento, tu bota lá e te traz o cliente, bota lá e te traz o produto. Antes disso, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Tá? Olha só como que eu trabalhei aqui. Então aqui eu tenho o código, tá? E aqui eu tenho a quantidade. Aqui, olha lá o que eu fiz, ó. Vou expandir aqui para vocês. Ó. Então, vou tirar o meu erro aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Ó. Eu fiz um PROC-V, ó, que procura pelo valor do A10, ou seja, está aqui o meu valorzinho, né? Ele procura por isso aqui, lá na minha planilha de produtos, e esse aqui é o meu intervalo. Por que que eu coloquei, gente, esses cifrões aqui? Por quê? Porque vocês entendem, e agora vocês vão ver por que que a gente tem que usar intervalo nomeado, para não ficar passando trabalho. Vocês concordam comigo que aqui eu botei de A5 a D10 lá da minha tabela de produtos, da minha planilha de produtos? Se eu não coloco esses cifrõezinhos aqui, eu faria a fórmula na primeira linha, quando eu arrastasse, a segunda já ia estar numa referência perdida, a terceira também. Então eu tranquei, né, as referências onde está o meu produto, por quê? Porque em todas as linhas aqui, o lugar onde estão os meus produtos é o mesmo, não vai trocar. Agora, isso aqui se resolveria se ao invés de eu usar essas posições todas, eu tivesse simplesmente feito isso aqui, ó. Vindo aqui, selecionada a minha área aqui e colocado isso aqui, ó. Tab Produtos. Pronto. Aí eu poderia vir aqui no meu orçamento, né? E alterar toda essa pataquada de coisa aqui, ó. E simplesmente ter colocado Tab Produtos. Pronto. Aí sempre vai estar certa a fórmula. Aí eu posso arrastar para cá com toda tranquilidade que ele não ia dar erro nunca. Mas se eu não uso intervalo nomeado, se tu usa referência de célula, tu não pode esquecer que se tu não travar, quando tu arrastar com o mouse, ele vai incrementar também a área que ele está procurando. Então, sempre lembrem do uso dos cifrões para congelar, trabalhar com referência absoluta e não referência relativa da posição da célula. Isso é o que faz muitas fórmulas quebrarem. Então sempre lembrem, eu tenho aqui 50 linhas, mas 50 linhas vão fazer cálculo sempre naquele mesmo lugar. Então esse lugar tu tem que colocar as travas nele para que quando tu, senão a não ser que tu te preste a fazer 50 vezes a mesma fórmula, uma para cada linha manualmente. Aí tudo bem, aí tu não precisa botar cifrão. Agora eu não gosto de perder tempo, então eu gosto de fazer uma fórmula só, funcionou, beleza, quero reaproveitar para tudo, arrasta com o mouse, tá concluído. Tá? Ó, trouxe aqui o total vendido, ó. Também coloco tudo, eu englobei, ó. O valor unitário também é um outro PROC-V, ó. A diferença é que no primeiro PROC-V eu trago a coluna 2, estão vendo aqui, ó. Coluna 2, que é a minha descrição do produto. E aqui do lado no unitário, né, eu trago a minha coluna 3. Né? Lembra que a minha área lá é isso aqui, ó. Então, minha coluna 1, botar o número da coluna, vocês verem aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Esse aqui é as minhas colunas. Vou botar centralizado aqui para não dar garfo. Então, notem que aqui, nessa aqui eu trago a minha coluna
2. E aqui eu trago a minha coluna 3. Mas até porque a 3 tinha que ser o... O que ele está trazendo lá? 18. Tá certo, a minha forma tá errada, ó. Aqui que eu tô pegando. Pegando estoque, viu? Então eu vou lá consertar minha coluninha. Ó lá, vamos lá. Pegar o 4 aqui, ó. 4. Agora sim. E aqui eu também já vou corrigir, ó. Como tá trancadinho ali, eu consigo fazer isso aqui e consertar tudo. Pronto. Ó, tudo bonitinho. Vejam que eu já botei tudo envolvida pelo cierro lá para ficar vaziozinha a célula, para ficar bonitinho. Então se eu vir aqui e botar o código 5, vai funcionar. Ó. Se eu apagar, botei uma corzinha aqui para saber, ó, que eu só vou mexer nessas colunas aqui. Ó. Tá? Então eu quero que vocês montem aqui. A única diferença de vocês para a minha é que a de vocês aqui também vai ter um PROC-V ou um PROC-H lá no cliente de vocês. Cria uma tabelinha lá, bota uns 3, 4 clientes cadastrados lá. De repente bota só CPF, nome. Aí eu deixo pela livre criatividade de vocês, tá? Ah, quero botar nome, endereço, coisa e tal, tá? Aí vocês têm um tempinho para fazer isso aí. E estou aqui para tirar as dúvidas. Querem que eu deixe nessa tela aqui para vocês ficarem com a referência das fórmulas? Tributos que vocês também podem criar a forma de vocês, tá? Eu só pensei em tributos. Tá?